Olá, 9 de julho de 2019. Confira as principais notícias desta terça-feira. Cadastro positivo compulsório começa a vigorar a partir de hoje. Em Imperatriz, Expoimp tem mais de 500 contratações temporárias. No esporte, Imperatriz bate o Náutico pelo Brasileiro. E no quadro Trabalho e Renda, vamos falar sobre os processos de recrutamento e seleção nas empresas. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Uma ótima terça-feira para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos ao vivo com a nossa equipe reunida para levar o melhor da informação para você que nos acompanha em todo o estado. Um abraço aos amigos em Caxias, em Imperatriz, em Balsas. Você que se liga na TV Difusora em Santa Inês, em Açailândia. Um abraço aos amigos que nos acompanham também aí na Baixada Maranhense, né? Os amigos em Pinheiro, em Santa Helena. Obrigado pela audiência aqui da TV Difusora. Estamos juntos, hein? Para mais um Bom Dia Maranhão. A gente quer, acima de tudo, que hoje seja um dia abençoado para você que nos acompanha, tudo de bom para você que acompanha a programação da TV Difusora, você que está chegando no trabalho, você que está saindo do trabalho, muita gente trabalhou aí nos vigilantes, aí na madrugada, enfim, nos postos de combustíveis também, e estão acompanhando a nossa programação logo cedinho no início desta terça-feira. Nós temos imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses, imagem da Beira-Mar. Hoje a previsão é de chuva aqui em São Luís, até 20 milímetros de chuva. O tempo amanheceu, mas, digamos assim, a temperatura deu uma queda aí na madrugada, né? 20 graus na capital maranhense, tempo nublado nesse momento, Avenida Beira-Mar, ao fundo aí a ponte Bandeira Tribus, nessa bela imagem para a gente começar o dia inspirado essa terça-feira, mas o sol ainda não deu as caras ainda, está meio tímido aí o sol nessa manhã de terça-feira, pelo menos nesse ponto da cidade aqui em São Luís. Maré baixa você vê nas imagens aí, né? Daqui a pouquinho a gente tem mais informações para você ligado aqui na TV Difusora. Vamos saber como é que está o trânsito agora com o auxílio do aplicativo Waze, mais uma prestação de serviço para você. Trânsito na capital, olha só, Avenida Jerônimo de Albuquerque, mesmo com as férias, hein? Situação bastante complicada, mesmo antes do Angelim. Geralmente a partir do Angelim a situação já fica mais complicada, mas desde o viaduto ali já na Coab, a gente já percebe o trânsito mais complicado nesse setor da cidade. Avenida Jerônimo de Albuquerque, no sentido centro. Avenida São Marçal, aí é o bairro do João Paulo, gente, próximo ali ao Colégio Daniel de Latouche, o Colégio São Vicente também, trânsito complicado nesse momento na Avenida São Marçal, no sentido centro, pelo menos carregado o trânsito, né? Por enquanto, não temos informação, segundo o Waze, de trânsito parado, mas há um fluxo muito grande de veículos nesse momento. Agora vamos para a Avenida Guajajaras, uma das maiores avenidas aqui da cidade, ali no cruzamento com a Avenida dos Franceses, nessa extensão da Guajajaras, nós já temos aí o trânsito também no sentido centro, bastante complicado nesta manhã. Estrada de Ribamar também é um outro acesso aqui a São Luís e o trânsito no sentido centro, a gente percebe aí também que o trânsito também está carregado nesse horário. E olha que nós estamos em férias, como eu falei, né? Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações do trânsito para você. O mecânico morreu esse fim de semana durante uma briga de acidente de trânsito na BR-226 no município de Timon, após a colisão dos motoristas, que, inclusive o policial militar do Piauí, suspeitou que a vítima estava armada e atirou nele. A reportagem é de Tiago Melo. 2 carros de passeio bateram de frente. O sedã era guiado por um policial militar, o outro por um mecânico. De acordo com a polícia, os motoristas teriam se desentendido por conta do acidente. O PM baleou o outro condutor na cabeça. Parece que ocorreu uma discussão onde a vítima, em dado momento, teria feito a menção de pegar alguma coisa na cintura e o autor sacou da sua arma e efetuou um disparo. A vítima, Antônio Nilson Silva Lima, 39 anos, morreu na hora. O atirador é um capitão da Polícia Militar do Piauí, lotado no 6º Batalhão, em Teresina. Entre os itens apreendidos na ocorrência, há uma pistola de pressão. Só que o objeto não estava junto ao corpo da vítima, mas sim dentro do carro. A investigação deve apontar se a arma de fato pertencia a Nilson e para qual finalidade era levada. Familiares de Nilson foram comunicados hoje de manhã. E este irmão diz que a vítima costumava frequentar sítios em Timon e tinha uma espingarda de pressão e não uma pistola. Para brincar, era uma diversão dele que ele tinha desde novo. Este advogado compareceu ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa para comunicar que o PM
deve se apresentar. Vamos ainda ouvir o depoimento, ver o que se tem a dizer e o inquérito vai prosseguir, o inquérito vai continuar e no seu segmento a versão vai aparecer. O recém-nascido que foi encontrado dentro de uma caixa no fim de semana segue internado em maternidade aqui na capital. Até o momento, a mãe ainda não foi identificada. O caso ocorreu no sábado, mas somente na manhã desta segunda-feira é que chegou ao conhecimento da Polícia Civil. O abandono do recém-nascido numa área próxima ao estádio Castelão já está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Agora a gente tem atuado em busca de imagens do local, tentar identificar quem é essa pessoa, né? Já temos informações de que a criança deu entrada em um hospital público, a gente já vai oficiar o hospital também para ter notícias dessa criança. E a gente também pede a colaboração da população, né? Quem tenha, porventura, visto essa pessoa lá, essa mulher lá, que comunique aqui a DPCA para que a gente possa finalizar essa investigação o mais rápido possível. O caso foi registrado como abandono de recém-nascido, que, de acordo com a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, é configurado como crime. Pode chegar até 2 anos de prisão. Os policiais daqui da DPCA já estão nas ruas, né, tentando fazer o maior número de informações possível, né, fazer os levantamentos para que a gente consiga documentar isso e encerrar essas investigações. Ainda na manhã de sábado, o bebê foi trazido aqui para a maternidade de alta complexidade do Maranhão, que fica localizada no bairro da Coab, onde foi acolhido e vem sendo acompanhado por uma equipe multiprofissional. De acordo com a unidade de saúde, o recém-nascido, que respira de forma espontânea, ou seja, sem a ajuda de aparelhos, está sendo submetido a todos os exames neonatais. O Conselho Tutelar, que foi acionado desde o fim de semana, já está acompanhando o caso. Ela vai permanecer na maternidade, sendo acompanhada pela assistência social, pela equipe médica, mas há um prazo de 7 dias mais ou menos quando acontece nesse caso de tomar alguma medicação. Baseado nisso aí, se não houver, nesse intervalo não conseguimos detectar a família, ele será encaminhado à vara da infância e a vara da infância tomará as medidas cabíveis. Agora vamos à participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia, Silvan. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, infelizmente vamos falar de mais um caso de violência contra a mulher aqui na capital e foi registrado, inclusive, pelas imagens. Exatamente. As pessoas revoltadas, e isso aconteceu agora no final de semana, em plena Avenida Litorânea, um local bastante frequentado nos finais de semana. Tinha muita gente, porque foi no local público, um bar, o casal se desentendeu lá no bar, as agressões teriam começado ainda do lado de cada calçada e depois que as pessoas revoltadas, que ele continua agredindo a senhora já no canteiro central, as pessoas começaram a filmar e postaram isso nas redes sociais. É claro que essas imagens, elas acabaram tornando-se de domínio público. E aí, evidentemente, há um crime que está sendo mostrado ali naquelas imagens e a Delegacia Especial da Mulher já solicitou essas imagens até com o objetivo de tentar melhorar essas imagens, porque foram gravadas por populares. Se percebe que tem pessoas que provavelmente seriam garçons, que estavam no atendimento dessas pessoas, outros que provavelmente estavam como frequentadores ali naquele momento, e aí perceberam tudo e acabaram documentando. Vão ser também aproximadas essas imagens para identificar o veículo, porque eles se dirigem até um carro, um veículo, não é? No áudio é possível perceber, é claro que esse áudio ficou impublicável, porque no áudio é possível perceber o xingamento, né, os insultos que ele faz à vítima, principalmente quando ela, certamente com medo de novas agressões, reluta para entrar no carro, se recusa a entrar no carro e ele ameaça de novo agredi-la, dá a volta e aí sim que ela entra no carro. Essa vítima não procurou a delegacia, que é um procedimento errado, né? Às vezes a vítima, para manter o relacionamento, o não denunciar o agressor, não procura a delegacia, o que é errado. Mesmo que ela não tenha procurado a delegacia, isso não impede agora que a polícia instaure o inquérito, como vai ser feito hoje, e procure identificar esse agressor. Nós temos umas imagens aqui impressionantes também de um caso de atropelamento, Silvan. E o agravante da história é que não houve, por parte daquele que atropelou,
o imediato socorro da vítima, né? Pois Isso é. pode ter agravado, inclusive, a situação de saúde, Claro, né? com certeza, da pode pessoa. ter complicado. O cidadão que foi atropelado está na UTI, inclusive. Tá na UTI, o estado dele não é bom, o estado do Guilherme. E a delegacia de acidente de trânsito, a delegada Rosa Naiva, já também está procurando identificar através dessas imagens, está colocando disponível os números do Disque Denúncia, 3223-5800, não é, o telefone do Disque Denúncia, para que as pessoas ajudem a identificar o veículo Clio, né, de cor preta. O acidente aconteceu na última quarta-feira, madrugada da última quarta-feira. A imagem na tela. Exatamente. Ó, ele entra na rua depois de ter batido Ali já no está, o motoqueiro. rapaz já está em cima do A vítima está lá capô. em cima do carro e dizem os moradores aí dessa rua, esse acidente aconteceu entre a Fé em Deus e a Nova Betel. Olha, ele puxa a vítima que está presa literalmente em cima do teto do carro, uma das pernas da vítima está presa no para-brisa. E aí ele arranca, ó, puxa de qualquer forma, joga a vítima. A vítima era um motociclista. Passa um outro motociclista e percebe a situação. E aí vai retornar e ele arranca, né? Sai, deixa a vítima jogada no meio da rua. Os moradores dessa rua disseram aí que foram acordados pelos gritos da vítima pedindo socorro. Aquele motociclista entendeu o que aconteceu e tenta perseguir o carro para pelo menos pegar a placa, mas não conseguiu. Né? Demorou um pouco, né, para entender o que tinha acontecido e que a vítima falou para ele. E aí ele tenta localizar o carro, não acha mais e retorna. E aí aos poucos, com os gritos dele, caído lá no meio da... Arriscado vir outro carro, né, entrando naquela curva ali, né, e passar por cima dele, tinha matado o rapaz. E aí ele foi socorrido pelos moradores, levado para o hospital, e o motoqueiro já retornou, né, depois de tentar encontrá-lo, não conseguiu mais. Então a polícia está tentando, através dessas imagens, localizar esse motorista para que ele responda na forma da lei. E o veículo, no caso o Clio, está com para-brisa quebrado, para-brisa dianteiro, e o para-choque dianteiro também avariado. Arrancou o para-choque dianteiro. Importante as pessoas denunciem. Isso, exatamente, para que as pessoas possam localizar esse veículo e de imediato denunciar a polícia. Obrigado, Silvano. Bom dia para você. Ok, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvano Alves, que apresenta de segunda a sexta, às 6 da manhã, aqui na Difusora, o Bandeira 2. Olha, a partir de hoje entra em vigor o cadastro positivo compulsório, hein? Quem explica melhor para nós o que muda na relação do consumidor aí com as empresas é o Eduardo Ericeira. Eduardo, bom dia para você. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão, uma ótima terça-feira a todos. Pois é, Adalberto, esse cadastro agora será compulsório, como o próprio nome já diz. Agora não depende de uma informação prévia, de uma autorização prévia por parte do cidadão para que o histórico de pagamentos seja repassado aí aos escritórios de crédito, a exemplo do SPC e também do Serasa. Portanto, não depende mais de uma autorização prévia. Já existia esse cadastro positivo aqui no país, mas dependia anteriormente de uma autorização do cidadão, uma autorização da pessoa para que esse histórico de pagamento fosse repassado a esses escritórios de crédito, mas agora é compulsoriamente já repassado. Por conta disso, servirão de base, aí segundo informações repassadas pela Receita Federal, servirão de base para a atribuição de notas de crédito e cada cidadão que serão utilizadas como referência na tomada de empréstimos e realização de crediários. Entram aí, por exemplo, a questão do quanto uma pessoa atrasou o pagamento de contas ou de cartão de crédito, que dívidas ela tem, com que empresas e sua capacidade financeira de arcar com compromissos adquiridos. Apesar de ser compulsório, Adalberto, agora ser repassado de forma aí, independentemente que a pessoa queira ou não, a pessoa pode encaminhar esse escritório de crédito, como o SPC Serasa, por exemplo, um requerimento solicitando o não envio dessas informações. Mas isso aí vai depender do SPC do Serasa, desses escritórios, analisar o porquê que a pessoa está fazendo justamente esse pedido para que não sejam incluídas essas informações do histórico de pagamento. Segundo representantes desses escritórios de crédito do SPC e do Serasa, por exemplo, com essas informações de forma compulsória, esse histórico de pagamento que vai ter informação, esses escritórios vai diminuir aí, vai ter uma redução na questão de taxas e juros. Agora a gente fica aguardando se de fato deve acontecer isso. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta com outras informações circulando pela cidade. Confira agora o nosso giro de notícias. A Capitania dos Portos do Estado deu início à Operação Férias Seguras. As ações de fiscalização foram intensificadas. O objetivo é conscientizar a população sobre os cuidados que devem ser tomados no transporte aquático, seja para a prática esportiva ou para o lazer. Na capital, o alvo são barcos de transportes de passageiros, incluindo os ferryboats. Os trabalhos vão se encerrar dia 29 deste mês. Vai ser divulgado hoje o edital do Programa de Acesso ao Ensino Superior 2019 da UEMA e da UEMA Sul.
Na primeira etapa, estão sendo ofertadas 4.940 vagas. Este ano, as novidades são para a região sul do estado, com 40 vagas no curso de Medicina em Imperatriz, além das vagas nos cursos de Engenharia Agronômica, Ciências Naturais e Letras no campus da UEMA Sul em Estreito. As inscrições para o vestibular começam semana que vem. O primeiro Tribunal do Júri de São Luís condenou a 16 anos de reclusão Anselmo Bispo Ferreira Machado Júnior, de 23 anos, acusado de matar a facadas o adolescente Joseph Silva Gonçalves, de 15 anos, em outubro de 2017, no bairro Itapera, área rural de São Luís. O crime teria sido motivado por uma foto divulgada nas redes sociais. Na sentença, o magistrado afirma que, de acordo com os depoimentos das testemunhas, o réu não tinha boa conduta na comunidade, que ele confessou ter assassinado o adolescente e que mostrou perversidade ao cometer o crime. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o recrutamento e a seleção no quadro Trabalho e Emprego. E mais, ex-prefeito do Maranhão é condenado a 5 anos de reclusão. Você vai saber quem é com o John Coutrin já depois do intervalo, que fala também sobre a expectativa para a votação do texto da reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados em primeiro turno. Nós voltamos já com o Bom Dia Maranhão, imagens ao vivo nesse momento da Ponte José Sarney, Baía de São Marcos, aí, portanto, maré seca nesse momento na capital. Voltamos já com o Bom Dia Maranhão ao vivo. Um instante só. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Hoje é terça-feira, é dia do nosso quadro Trabalho e Emprego. Na busca pelo emprego no mercado de trabalho, também é preciso estar preparado para o processo seletivo. As provas para os candidatos às vagas estão mais exigentes e os empresários têm investido no serviço especializado de recrutamento dos novos funcionários. O Elke Allen e Raquel trabalham na mesma empresa. Ele, chefe, e ela, auxiliar de cozinha. Mas, para chegar até aqui, eles tiveram que passar por um processo de seleção. Nesse caso aqui, o proprietário contratou uma empresa especializada em recrutamento e seleção. E foram eles os responsáveis pela escolha de todos os novos profissionais. Com 5 anos de carreira, o Elke Allen já havia passado pela experiência. Sabe que o preparo é fundamental. Eu sempre estudo, né? Eu sempre recebo os convites e as empresas sempre falam para a gente com que cozinha nós vamos trabalhar, né? Se é com a comida saudável, se é com fast food, né? Se é com a culinária maranhense. Então a gente faz esse preparo antes da gente se deparar com a cozinha. Mesmo assim a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá, né? Mas a gente se prepara antes. Raquel enfrentou o friozinho na barriga de uma entrevista de emprego pela primeira vez, mas também já entendeu quais competências são fundamentais. Fiquei muito nervosa demais, a gente fica na expectativa de que vai conseguir, não vai, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente busca saber o que a empresa está procurando, o ramo que a gente está entrando, o que a empresa está procurando como profissional e pesquisa, né, sobre essa tendência, no caso é de comida saudável. Para quem contrata, o processo é um investimento importante para o futuro da empresa. Vale muito a pena, a empresa contratada foi maravilhosa, o recrutamento foi 100%, a gente não perdeu muito tempo, que era uma vantagem para a gente no começo, enquanto a gente trabalhava com a melhoria do espaço. Bom, aqui no estúdio, eu já estou aqui com a presença de uma especialista em consultoria e treinamento, que é a Dali Reis. Dali, prazer tê-la aqui no nosso quadro Trabalho e Emprego, viu? Obrigada, também. Dali, a gente viu a Raquel falando ainda há pouco, eu levantei informações sobre a empresa. Né? Até que ponto isso é importante na hora que um candidato vai concorrer a uma vaga nesse mercado tão concorrido? Adalberto, o processo de recrutamento e seleção ele é fundamental para qualquer empresa, porque é ali onde nós identificamos perfis comportamentais e competências necessárias para que aquele candidato exerça a sua vaga, né, corretamente. Nesse caso da Raquel, ela pesquisou, ela foi atrás das informações. Quando ela chegou ali no processo de recrutamento, ela já tinha alguma informação a respeito da empresa. Esse é um comportamento interessante? Perfeitamente. É o que deve ser feito, né? Então, você precisa conhecer aquela empresa que você está se candidatando à vaga. Então, fica mais fácil para que aquele recrutador, ele consiga perceber naquele profissional que houve o interesse em saber qual era aquela empresa, em saber que atividades ele poderia contribuir e exercer melhor a sua função.
O telespectador que está assistindo a gente agora em todo o estado, antigamente era muito comum você fazer uma análise, muitas das vezes, apenas do currículo, né, daquela pessoa. O currículo é uma parte importante também no processo, né? E aí, sobre esse aspecto, que não é o único da seleção, quais são os cuidados, as dicas que você daria para as pessoas que estão nos assistindo? Às vezes o cidadão pensa em colocar a vida inteira dele no currículo, que vira quase um livro. Isso não é recomendado, né? Não, não é. Porque o currículo, ele é um documento onde você vai mostrar ali a tua experiência profissional, o teu objetivo, as tuas habilidades. Então, ele realmente precisa ser bem objetivo. Quais são os dados fundamentais para aquele currículo? Teus dados pessoais, teu nome, teu endereço, formas de entrar em contato com você, qual o objetivo que você quer para aquela vaga. Não adianta, por exemplo, você ter competências na área de nutrição, mas você está se candidatando a uma vaga para uma empresa, para uma oficina mecânica, porque não vai bater mais ou menos aquilo ali, né? Então, assim, são seus dados pessoais, o objetivo a que você se propõe aquela vaga, a tua experiência profissional da mais recente para a mais antiga, e você coloca ali cursos também que você fez. A atualização ela é muito importante dentro do currículo. Quando há uma seleção, no momento da entrevista, por exemplo, está só um aspecto, só a entrevista daria aqui um programa inteiro, mas nesse aspecto, muitas das vezes, até pelo desespero, pela situação de desemprego, já se arrastando há algum tempo, é comum às vezes o candidato dizer, olha, eu estou me candidatando a essa vaga, mas se tiver alguma outra coisa para fazer, o que tiver, eu estou pegando, eu vou pegar. O qualquer coisa serve, ele não é interessante. Qualquer coisa serve. Né? É um barquinho à deriva que vai para qualquer lugar. Não, você precisa realmente ter aptidões e habilidades necessárias para exercer aquela vaga, porque senão vão acontecer situações que não trarão resultados interessantes nem para a empresa e nem para o profissional. Por exemplo, a baixa produtividade, porque você não está dentro da tua área de atuação, você não está exercendo as tuas competências da forma adequada. Imagina uma pessoa que precisa trabalhar com vendas e não tem habilidade de comunicação e precisa vender. Então, assim, você realmente tem que fazer uma análise muito forte se você está apto ou não àquela vaga e a própria empresa. Uma outra situação que eu já observei no processo de seleção é o candidato está entrando, está pedindo uma vaga naquela empresa, mas no primeiro contato com o gestor, ele já começa a tecer uma série de críticas em relação à empresa. Esse também é um comportamento que precisa ser visto com cuidado. Né? Precisa. Você precisa conhecer a empresa, precisa conhecer o cenário que aquela empresa ela está inserido, qual é a proposta, qual é a missão daquela empresa, porque o profissional, ele precisa ser um foco em solução, né? Ele precisa entender qual a necessidade da empresa, qual a necessidade do cliente. E essa crítica vai contribuir em quê? Né? Então, você precisa sugerir situações positivas para aquela empresa. Eu observei que você poderia melhorar o teu atendimento em determinado aspecto. O tratamento, que atendimento e tratamento são coisas diferentes. Então, em muitas empresas que eu dou consultoria, em alguns momentos o dono da empresa diz, você tem que escrever no manual de normas e procedimentos que eu preciso dar bom dia, porque o simples bom dia não é dado na hora que o cliente chega. Então, imagina, o básico do básico, o meu cliente está pedindo para que eu escreva e para que aquele colaborador ele leia. Então, para você ver o nível que nós estamos, é necessário realmente essa qualificação profissional. Isso a empresa ela pode contribuir através dos treinamentos, mas o próprio profissional, ele também precisa entender que ele precisa se qualificar, né? Que ele é uma mão de obra que precisa ser utilizada e muito bem utilizada. E o conhecimento é dele, ninguém vai tirar o conhecimento do profissional. A gente falou sobre o currículo, ele aponta um pouco das competências técnicas da pessoa, né? Mas a gente sabe que outras competências são exigidas, principalmente hoje em dia. O que você falaria sobre esse aspecto, que comentário faria sobre essas outras competências? Competências que você precisa desenvolver ou melhorar. A tua motivação, né? Quem consegue motivar outra pessoa, por exemplo? Então, a minha motivação ela é interna. Então, eu preciso descobrir os motivos que me levam para a ação. O que é que me motiva? É fazer uma faculdade, é comprar uma casa, fazer uma viagem, fazer uma pós-graduação? Isso é uma competência. Outra competência, a comunicação. Nós percebemos que um grande gap, um grande problema dentro das organizações é a pouca comunicação e, às vezes, até a falta da comunicação. Então, a gente precisa melhorar, evitar ou minimizar os ruídos, os bloqueios dessa comunicação, porque vai gerar mal entendimento, vai gerar falta de atenção. Criatividade, foco em solução, foco na necessidade do cliente. Então, são competências que nós precisamos desenvolver ou melhorar. Obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão.
por participar aqui do nosso quadro Trabalho e Emprego, viu? Obrigada a você. Bom dia. Só para fechar, Dali, é importante que as empresas tenham também essa percepção, né, de que esse investimento que é feito no recrutamento, na seleção, pode fazer diferença. Às vezes o barato sai caro, né, quando você não faz esse investimento e tem uma rotatividade, por exemplo, muito grande de funcionários. Isso. O recrutamento e seleção é um investimento que é necessário para toda empresa, porque muitas vezes ainda acontece, fulano me indica uma pessoa para trabalhar e você não conhece a competência, o comportamento, você não faz aqueles testes psicológicos, né, que nós utilizamos também o psicólogo para fazer no processo de recrutamento e seleção. Então, é de fundamental importância e os gestores, eles precisam estar atentos a isso. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Adalberto. Olha, acontece até domingo em Imperatriz, a maior feira agropecuária da região tocantina. O evento é uma oportunidade para aqueles pecuaristas que desejam, claro, fechar novos negócios. E esse ano foram mais de 500 contratações temporárias. Tudo preparado para mais um dia de programação na Expoimp. A estrutura por aqui é bem grande, mas para ficar desse jeito, com o parque todo pronto, muita gente trabalha, viu? Seu Aloísio levantou às 5 horas da manhã para cuidar dos animais que estão instalados nas baias. Começa cedo, 6 da manhã a gente está pegado, às vezes 6, 5 horas, que a gente acorda mais cedo, a gente está pegado na luta. Aí vamos até o outro dia de novo Aí vamos até 7 horas da noite. O sol mal nasce e já tem gente varrendo as ruas do parque de exposição. São mais de 39 trabalhadores contratados para fazer toda a limpeza do local. Eles se dividem por turnos para sempre deixar o parque limpo. A gente tem 15 pessoas pela manhã, varrem todas as ruas, né? E mais 15 à tarde, então são turnos diferentes. Um dos principais objetivos da Feira Agropecuária de Imperatriz é o negócio, mas também a geração de emprego. Neste ano, foram feitas mais de 500 contratações temporárias durante todo o período do evento. Oportunidade para Janelson, que conseguiu uma vaga para ajudar na montagem da estrutura da Arena do Rodeio. Para mim é muito bom, né? Você ter essa experiência, né? Que nunca tinha tido. Para mim está sendo bom, ótimo, né? Todo mundo precisa mesmo fazer um bicozinho, né? Pagar um extra. Também tem os responsáveis pelos cuidados com os animais. Eles preparam a cama deles nas baias, dão banhos em todos. Por aqui, o trabalho não para. A gente começa bem cedo, a gente levanta 4 horas da manhã, já para começar em seguida limpar as camas dos animais, trocar água, botar ração nova e em seguida fazer o banho deles, que isso é constante todos os dias, certo? E cuidar do bem-estar deles. Confira agora a programação da Expoimp para esta terça-feira. Quem tem as informações é o Emerson Pinto. Bom dia, Emerson. Muito bem, Adalberto, bom dia a todo o Maranhão. E aqui em Imperatriz, desde o último sábado, a movimentação é aqui no Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva, onde acontece a 50ª Exposição Agropecuária, a maior festa agropecuária da região, e todos os anos reúne muita gente. Na segunda-feira, a movimentação foi por conta da Noite da Família Evangélica. Este dia já é tradicional, o dia em que reúne o público evangélico aqui de Imperatriz e também de cidades vizinhas, e teve 2 atrações, Silvan Santos e também a dupla Daniel e Samuel se apresentaram no palco aqui do Parque de Exposições. A mesma expectativa é para hoje, a noite de terça-feira, a Noite da Família Católica, também que já é tradição dentro da programação da exposição agropecuária. Reúne 3 atrações, entre elas o Padre DJ Rômulo, que é uma atração local muito requisitada nos eventos da Diocese de Imperatriz e aqui também em cidades vizinhas. A expectativa é que o Padre DJ Rômulo se apresente a partir de 8 horas da noite. Na sequência, a apresentação do Padre Luzimar e por volta de 10 horas da noite está marcado para começar o show com o Padre Antônio Maria. A apresentação principal da noite de hoje é a Noite da Família Católica aqui na Exposição Agropecuária de Imperatriz. A Diocese se mobilizou, algumas paróquias estão disponibilizando ônibus para ajudar no transporte de pessoas que queiram acompanhar a movimentação na noite desta terça-feira. 4ª noite de evento e a Noite da Família Católica aqui em Imperatriz. Portanto, são estas as informações, direto aqui do Parque de Exposições. Emerson Pinto, voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Emerson. Valeu a sua participação. Um abraço aos amigos que nos acompanham aí em Imperatriz nessa manhã de terça-feira.
Olha, novos ônibus vão ser entregues hoje aqui na capital. Além disso, novos postos de recarga de cartões de passagem passam a funcionar também a partir de hoje. Eduardo Ericeira tem essas informações em detalhes para nós. Eduardo. Pois é, Adalberto, dois importantes temas, duas importantes evoluções no sistema de transporte público aqui da capital São Luís, mais reforço aí no sistema de transporte público da capital. Serão entregues novos ônibus aqui nas proximidades da Praça Maria Aragão. Serão 8 novos ônibus que serão inseridos no sistema de transporte público aqui de São Luís. 3 novos veículos já chegaram, já estão por aqui, mas como eu disse, ao todo serão 8, segundo a Prefeitura de São Luís. Com isso, totaliza o percentual de renovação de cerca de 80% da frota operante de ônibus aqui em São Luís, que é de 844 veículos. Desse total da frota, 300 já possuem ar-condicionado. A frota climatizada em São Luís é proporcionalmente a maior do país. A inserção dos novos veículos é resultado das melhorias aí do sistema de transporte público da capital, que teve como marco a licitação do transporte, que garantiu aí, por exemplo, a redução da questão dos ônibus que circulavam aqui em São Luís, que caiu de 10 anos para 4 anos e meio, quer dizer, menos de 5 anos, a média da troca de ônibus que circula aqui na capital. Antes da licitação, a gente lembra que esse período ultrapassava até os 20 anos de ônibus circulando aqui pela cidade. Outras medidas também já foram adotadas, como a adoção do sistema de fiscalização por biometria facial, evitando assim as fraudes, a questão da bilhetagem eletrônica com recarga embarcada, o bilhete único, cartão criança e também a instalação do GPS em 100% da frota. Adalberto, você falava também sobre esse outro avanço que vai acontecer. A partir de hoje vai acontecer o lançamento, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, no Viva da Beira-Mar, bem aqui próximo à Praça Maria Aragão, onde vai acontecer a entrega desses novos ônibus, da questão de uma novidade que vai acontecer, que é essa recarga dos cartões do transporte público também nas unidades do Viva Cidadão. Primeiramente, aqui na Beira-Mar, também no Shopping da Ilha, na unidade do Viva no Shopping da Ilha, que fica localizado no bairro da Coama, aqui na capital São Luís, e também no Shopping Pátio Norte, que fica no município de São José de Ribamar, também na região metropolitana. Nesses 3 pontos, primeiramente, vai acontecer essa recarga. Além da recarga desses cartões, que poderá ser feita nas unidades do Viva, também haverá outros avanços também nessa questão da emissão do cartão de Vale Transporte, que também poderá acontecer nessas unidades do Viva. Os usuários também terão um atendimento rápido, com conforto, com segurança, que é um atendimento que já é realizado nas unidades do Viva. Essa indicação é do deputado estadual Duarte Júnior. Primeiramente, como eu disse, Adalberto, serão nesses 3 postos, na unidade do Viva aqui da Beira-Mar, também do Shopping da Ilha e do Shopping Pátio Norte, e a partir do próximo mês, a partir do mês de agosto, também vai acontecer esse tipo de serviço de recarga de cartão de Vale Transporte e esses outros serviços também nas unidades do Viva do Shopping Passeio, na Central da Cidadania em São José de Ribamar e também na sede do Procon no bairro do São Francisco. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. E agora nós vamos falar de política aqui no Bom Dia. Nosso colunista de política, John Coutrin, já está comigo aqui. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, vamos falar sobre a reforma da Previdência. Os líderes estão tentando aí votar reformas sem alterações. A partir de hoje, apreciação no plenário da Câmara, primeiro turno, enfim. Vamos lá. Semana decisiva, Adalberto, para a reforma da Previdência. Ontem, Rodrigo Maia, líderes, se sentaram no sentido de que não se apresente hoje os destaques, ou seja, que fique primeiro votação em primeiro turno a partir de hoje. Já começa a ser analisado, apreciado o texto, aprovado na comissão especial. Portanto, o que eles esperam? Esperam que amanhã, hoje já comece a votar o primeiro turno, amanhã se analise alguns destaques por hora apresentados e até na sexta, no sábado, já vote em segundo turno. Lembrando que ainda tem a próxima semana antes do recesso, ou seja, a gente tem um prazo, então, para aprovação da reforma da Previdência. Vamos lá. O que acontece? O governo federal, o governo do presidente Jair Bolsonaro, liberou quase 1 bilhão em emendas, Adalberto. Foi publicado no Diário Oficial. Coincidência, ter acontecido às vésperas da exato. reforma. E olha só, claro, isso aí é um agrado, um agrado para os deputados federais, aqueles que já são favoráveis à reforma e aqueles indecisos. Portanto, liberação de emendas na área da saúde, Adalberto. Liberação de emendas na área da saúde. E o Maranhão, são 3 estados contemplados com a maioria desses recursos, São Paulo, Minas Gerais e Maranhão. Para o Maranhão, liberação de 116 milhões de reais em emendas pelo presidente Jair Bolsonaro
para, então, aí os deputados, né, emendas de bancada, emendas individuais, emenda dos deputados que serão liberados no fundo dos municípios maranhenses, 116 milhões. O Maranhão foi o segundo estado com maior contemplado, segundo estado mais contemplado com liberação de emendas. Outro detalhe da reforma, Adalberto, pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha mostra que 47% da população já aprova a reforma da Previdência, 44% desaprova ou não aprova, ou seja, cresceu o índice daqueles que aprovam, portanto, a reforma da Previdência, 47% contra 44% que desaprovam. Então, hoje, Adalberto, é decisivo isso. O presidente Bolsonaro já desistiu de suavizar, né, o ponto da reforma para polícias federais, rodoviárias federais. O que acontece? Segundo o governo, eles vão ser contemplados na integralidade. É um dispositivo que já está na reforma, ou seja, você poderá se aposentar, policiais federais, agentes de segurança, né, com o salário integral até a aprovação dessa PEC. Então, integralidade já estão contemplados, portanto, não há por que mudar esse texto já a partir de hoje. Então, fica mais fácil a dinâmica, a otimização da aprovação dessa reforma. João Coutrinho, um ex-prefeito do Maranhão foi condenado a 5 anos de reclusão. Qual foi o município e qual o prefeito? O ex-prefeito de São João do Caru, o Jackson Lobo Rodrigues, foi condenado a 5 anos aí de privação da liberdade, né, e 3 anos de detenção, porque houve fraudes, né, crime de responsabilidade, desvio de dinheiro público ali em licitações na cidade de São João do Caru, ou seja, fraude de licitações, e ele foi condenado. Para você ter uma ideia, Adalberto, ele fez dispensa de licitação para contratos ali relacionados ao município, né, contratos contábeis, e ele foi favorecido por essa dispensa de licitação. Só para a conta dele foram mais de 8 milhões de reais e a esposa também contemplada com recurso público. Portanto, houve essa condenação do ex-prefeito de São João do Caru. Ele foi denunciado ao Ministério Público pelo então vice-prefeito da cidade na época. Por conta dessas irregularidades e ilicitudes, ele foi condenado então a 5 anos de prisão, ou seja, após denúncia do MP, o Tribunal de Justiça condenou esse ex-prefeito de São João do Caru, Jackson Lobo Rodrigues. João, bom dia para você, até amanhã. Bom dia, Adalberto, até amanhã. João Coutrinho é o nosso comentarista de política aqui no Bom Dia Maranhão. No próximo bloco, a Receita Federal libera consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2019. E mais, Imperatriz vence o Náutico de Recife pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Nós voltamos já depois do intervalo com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Fique ligado, a gente volta em instantes. De volta o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. De volta aqui o Bom Dia Maranhão. Agora a gente vai falar de esporte. Jogando no estádio Frei Epifânio, o Imperatriz conseguiu na noite de ontem um importante resultado pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Cavalo de Aço bateu o Náutico de Recife. Manuel e Railan marcaram os gols da partida. Imperatriz e Náutico jogaram no estádio Frei Epifânio, fechando a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Não demorou muito para Vitor Xavier ir para cima do gol, mas foi interceptado pelo Timbu pernambucano. Um dos momentos que ferveram o caldeirão do Frei foi com a expulsão do capitão do Náutico. Aos 23 minutos, Josa camisa 5, mas não deu, mesmo com o acréscimo de 2 minutos. Primeiro tempo finalizado 0-0. Iniciando o segundo tempo e os times fazendo alterações. Tanto Imperatriz como o Náutico realizaram 3 trocas. Em uma dessas mudanças, no Cavalo de Aço, sai o lateral direito Jonas e entra Railan, atacante. E é justo Railan que em um escanteio cruza e Cristiano sobe mais que os zagueiros, abrindo o placar cavalino. Cristiano tentou de novo aos 19 minutos. Mesmo sozinho na grande área, chutou forte e errou o gol. Com o placar aberto, o Timbu foi com tudo para cima do Cavalo buscando o empate. E no contra-ataque, em uma bela troca de passes, Railan marca o segundo gol do Imperatriz. Final de jogo, 2-0 para o Cavalo. Graças a Deus fui feliz.
Entrei no segundo tempo ali, até numa posição que nem a minha, na lateral direita. O professor pediu para fazer a função. A gente fez. O professor mandou a gente ter tranquilidade que o gol ia sair. E graças a Deus, no escanteio ali, Raylan batendo, o Manuel fez o gol. Isso é muito bom. Derrota muito difícil. Eu acredito que trabalhando vamos poder chegar à classificação. Com a vitória em casa, o Imperatriz ocupa agora a 6ª colocação na tabela do campeonato com 15 gols, ficando a 1 ponto do G4, o que significa que existem grandes chances do time entrar para a zona de classificação na próxima rodada, onde entra em campo contra o 13. Nós não conseguimos criar, principalmente no primeiro tempo, mesmo com a mais, mas no segundo tempo, graças a Deus, nós conseguimos fazer o gol e depois nos contra-ataques, falei para eles que ia surgir essas oportunidades e surgiu, só que nós tínhamos que aproveitar antes para que nós pudéssemos ter um pouco mais de tranquilidade, mas o importante é que nós conseguimos a vitória. Importante resultado para o Imperatriz, excelente a estreia do Raylan, bom atacante, né? Vamos mudar de assunto, já está disponível a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2019. Eduardo Aricira tem os detalhes para nós, Eduardo. Pois é, Adalberto, são mais de 3 milhões de contribuintes que terão direito de receber dinheiro do fisco, contribuintes que aí declararam o imposto de renda, que acabaram caindo na malha fina, mas que vão ter direito, após essa reformulação aí, vão ter direito a receber mais de 3 milhões de contribuintes em todo o Brasil. A gente lembra que a consulta ao segundo lote da restituição já foi aberto desde ontem, desde essa segunda-feira, dia 8, e as pessoas podem fazer essa consulta se caso a pessoa tenha algum direito de receber algum dinheiro aí do fisco. Ao todo serão desembolsados mais de 4 bilhões de reais este ano, são 4 bilhões e 700 milhões aproximadamente que serão liberados para o pagamento desses contribuintes. A Receita também pagará mais de 280 milhões de reais a 90.449 contribuintes que fizeram a declaração entre 2008 e 2018, mas também estavam na malha fina. Considerando os lotes residuais e o pagamento de 2019, o total gasto com as restituições chegará a 5 bilhões de reais para 3.164.229 contribuintes. Como eu disse, desde as 9 horas da manhã de ontem, já estava liberado aí para as pessoas fazer essa consulta. As pessoas também podem entrar em contato pelo Receita Fone, o telefone é 146 e o crédito bancário começará a ser validado aí. As pessoas começarão a receber esse crédito bancário a partir do dia 15 deste mês, a partir do dia 15 de julho. Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Olha, há 25 anos o país experimentava um plano que trouxe, é verdade, estabilidade econômica. Mas de lá para cá, o que mudou, hein? Veja na reportagem de Ciro Mineiro. O seu Edson lembra bem como era a realidade do brasileiro antes do Plano Real ter sido instituído. Tinha o overnight, tá? A gente aplicava, tinha aplicação à noite e logo em seguida, no outro dia, já tinha dinheiro na conta exatamente por causa do overnight. A inflação era absurdamente alta. Toda hora aquela maquinazinha de remarcar preço estava lá. E hoje acabou isso. Hoje o Brasil vive, desde a época do Plano Real, uma tranquilidade com relação à inflação. A hiperinflação era um tormento na vida da população, mas também existiam outros fatores que indicavam a necessidade urgente de mudança de moeda. Inflações de 30% ao mês, de 1.500% ao ano, complicavam tremendamente a economia, né? E o Plano Real é um marco porque ele permitiu exatamente superar a hiperinflação através de um processo chamado de ancoragem cambial, né? E quando nós derrubamos a inflação para um patamar abaixo de 2 dígitos, nós permitimos o alongamento do horizonte de planejamento tanto das empresas quanto dos consumidores. Um ano e meio depois da implantação do Plano Real, que agora em julho completa 25 anos, o total de brasileiros em situação de vulnerabilidade, que somava 34,5% em 1993, caiu para 28,4% em 1996. Indiscutivelmente, o Plano Real criou as condições necessárias para a estabilização da economia e potencializou o consumo, aumentando o poder de compra da população. Só que com o passar dos anos, a moeda também começou a sofrer com a desvalorização, impulsionada pela alta de uma outra moeda, o dólar. Só para se ter uma ideia, segundo o DIEESE, o valor de R$ 100 em 1994 equivale hoje a R$ 16,40. A gente vai no supermercado, R$ 100 não dá hoje para nada. Só mesmo para uma cesta básica ir lá mal, né?
porque hoje não tem mais como a gente ir com o mercado com R$100 para comprar as coisas da cozinha de casa. Mas há também quem defende que a desvalorização da nossa moeda nessas pouco mais de 2 décadas também é consequência da crise política que o país sempre enfrentou, mas que se agravou principalmente nos últimos 5 anos. Eu acredito que a nossa crise não está sendo uma crise de moeda, mas sim uma crise política, que aí quem tem dinheiro, quem está querendo botar o dinheiro para circular no mercado, acaba ficando com medo de aplicar esse dinheiro, de investir esse dinheiro e ter problemas com isso, né? Sem dúvida nenhuma, a crise política, a crise institucional, né, ela tem prejudicado muito as expectativas, né? Ela cria um cenário de muita dúvida, de muita incerteza, e isso está segurando o investimento privado, ao mesmo tempo que nós estamos num ajuste fiscal permanente que está segurando o investimento público. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior. A gente começa por São Luís. Hoje, céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada em torno de 5 milímetros, a mínima 24, a máxima 30 graus. Em Imperatriz, hoje, céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva, a mínima de 24, máxima de 34 graus. E em Caxias, céu parcialmente nublado a claro e ausência de chuva, mínima de 22, máxima de 33 graus. Olha, no início desse mês foi comemorado o Dia do Bombeiro, não é? Em Caxias, uma exposição mostra materiais que fazem parte da rotina desses importantes profissionais. Exposição, viaturas, uniformes e materiais que fazem parte da rotina da tropa do 5º Batalhão de Bombeiro Militar de Caxias. Equipamentos utilizados durante os salvamentos veicular, terrestre e aquático, além daqueles de combate a incêndio. Toda essa exposição de artefatos do batalhão faz parte das atividades em alusão ao Dia do Bombeiro, comemorado no último dia 2 de julho. Durante a mostra, o público pode tirar algumas dúvidas sobre a rotina dos militares e, de quebra, também receber noções de prevenção. Essa exposição ela tem como objetivo mostrar para a sociedade caxiense as atividades desempenhadas aqui pelo Corpo de Bombeiros em Caxias. O Alisson faz parte do grupo de bombeiros mirins há 4 anos. Junto com a turma, observava cada equipamento em exposição. Todos estavam atentos às explicações dos militares. O que mais te chama a atenção nessa profissão? É que faz vários salvamentos em altura, incêndio e várias coisas. Ao lado do pai, que é bombeiro há 9 anos, Raíssa aproveitou para ver a exposição e manusear alguns equipamentos. Para mim é um orgulho ter um pai bombeiro, porque é um trabalho que fornece à sociedade muita ajuda, né? E a gente precisa muito do serviço deles. E poder ver como eles fazem, o que eles fazem, os equipamentos, a gente pode entender melhor como funciona tudo dentro de um quartel e também, principalmente, saber como eles atuam com esses equipamentos. No decorrer dessa semana, outras atividades serão realizadas, como panfletagem nas ruas e palestras em escolas, com base na Semana Nacional dos Bombeiros. Muito legal, né? O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal MA10. A gente vai ficando por aqui. Encontro marcado amanhã às 7 aqui no Bom Dia Maranhão, hein? Você fica com imagens ao vivo do centro da cidade, Rua Oswaldo Cruz, capital maranhense aí, nessa manhã de terça-feira. Imagens ao vivo para você aqui do centro da cidade. A movimentação já começa a aumentar nesse horário. A gente se encontra amanhã às 7 no Bom Dia Maranhão. Tudo de bom para você. Boa terça-feira. Lembrando que às 11 horas tem tudo de bom aqui na Difusora, hein? Confira. Tchau, tchau.